professor Tite falando depois do jogo. Da qualidade da marcação do Atlético. Na linha defensiva, na marcação baixa dele, extremamente agressivo. Teve um lance no primeiro tempo que nós ficamos trocando passes para finalizar, o cara bloqueava. O Cebolinha, aí tocou no Arrasca, bloqueou. Tocou no Pedro, o cara bloqueou. A qualidade do trabalho do Jair nessa fase e essa pressão no nome da bola, ela nos dificultou muito também. Tem que lembrar aí, vocês que querem show todo jogo do Flamengo, que não joga sozinho, tem um adversário, hein? O Tite falou do gramado também, do Serra Dourada, né? Faltou colocar o pé na forma. Jogos do Flamengo pelo Brasileirão com menos finalizações certas. Desde o ano passado, desde 2023, quando levou aquela sova, aquele baile do Bragantino, era o São Paulo o técnico, né? 4-0 pro Bragantino, o Flamengo não deu um chute no gol, ó, nenhuma finalização certa. Ontem foram duas, mesmo número da derrota pro São Paulo no ano passado, da vitória sobre o Cruzeiro no ano passado, do empate 0-0 com o Goiás e do empate com o Cruzeiro, todos no ano passado. As duas de ontem foram duas bolas paradas, o golaço do De La Cruz e também o gol de pênalti do Pedro. Teve uma bola na trave, né? Sim. Mas bola na trave não conta como estatística. finalização certa, até hoje eu não entendi como, mas tudo bem. É porque não entrou, então não é certa, né, professor? Aí faz de conta que não teve bola Não na exigiu trave. do goleiro, não é certo. Aí manda o cara ver o critério bola na trave. Mas muito por isso que o Tite falou, né? Porque tem jogo sem finalização certa que você não consegue finalizar. O Flamengo, mais do que não conseguir finalizar, o Atlético mordia muito, né? Mordia aqui, mordia ali, é isso que o Tite falou. Pergunta O jogo teve esse básica caminho. e direta. O Flamengo finalizou pouco. É por causa da marcação, da eficiência do Atlético Goianiense só por causa disso? Ou porque tá faltando bola pro Flamengo? Ou faltou bola ontem? Acrescenta mais um item aí, porque o gramado estava horrível também. Mas o Tite falou e eu enfatizei. É importante colocar isso. O jogador, para dominar uma bola, tem que tocar 3 vezes nela, até amansar a bola. É de tempo, né? Perde tempo. Pá. É outro jogo, é outra velocidade, é outro dinamismo. Eu estava vendo antes Arsenal e Aston Villa. Vitória do Aston Villa. O cara não precisa dominar a bola, Bel. Ele não precisa dominar a bola, ele já toca na frente. É de primeira, pimba. Aqui não, aqui tem que... ajeita, toca. 1, 2, 3. 1, 2, 3, já tem 2 jogadores adversários te marcando em cima. Ô, Gênio, Dificulta demais. obrigado por falar, porque você sabe que eu sou chato. Eu insisto nesse assunto desde o início do ano, quando tem a Copinha. Copinha, campeonatos estaduais, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Uma vergonha permitirem, já falei várias vezes aqui e repito a minha opinião, deveria haver um padrão de exigência, de qualidade. A Confederação Brasileira de Futebol, as confederações estaduais, a Conmebol, a FIFA, não poderiam permitir certos gramados que a gente vê aí, uma competição como o Campeonato Brasileiro. A cena ontem... Isso é fundamental no jogo de futebol, um bom gramado, gente. Esse jogo aí ontem teve de tudo. O que menos teve foi futebol. Mas teve uma cena que chamou muita atenção. No intervalo, chamaram um grandão lá da equipe lá do Atlético Paranaense, não sei se é segurança, o que ele é, do Atlético Goianiense, desculpa, para ficar socando um buraco que tinha no campo. Um buraco não, um morrinho que tinha no campo. Aí ele botou uma madeira, começou a socar aquela madeira, acho que a madeira quebrou, tirou. Pilão. Aí subiu um negócio assim, uma lama, do nada. Era um morro no meio do campo. Aí os jogadores do Flamengo voltam para o segundo tempo. Tem até alguém da comissão técnica que fala, toma cuidado aqui, que aqui tem um morro. Tinha um morro no meio do gramado, assim, um pedaço mais alto. A areia levantando para tudo que é lado, tudo irregular. Como é que pode, gente? Há quanto tempo não tem jogo no Serra Dourada? Eu não sei, eu não me lembro de ter visto jogo lá no Campeonato Goiano. Eu lembro que eu até comentei um jogo ano passado da Copa Sul-Americana, que o Goiás recebeu lá o Estudiantes, foi até eliminado lá. Estava melhor o gramado do que ontem. Será que desde então, não sei, não teve jogo lá? Agora, quando o Atlético Goianiense, para ganhar um dinheiro, porque o Flamengo tem grande torcida em Goiás, o Atlético leva o jogo para o Serra Dourada, porque ele não joga lá. Os jogos do Atlético Goianiense são no Antônio Ascioli, o estádio dele, né? Tá arrumadinho, gramado bom, só que com uma capacidade de público menor. É um estádio pequeno. Ele tira do estádio dele para levar para o Serra Dourada, é preciso que se aprove o gramado do Serra Dourada.
Porque o gramado é o ponto 1 para ter um jogo de futebol. Ponto 1. Não é se tem iluminação, que parece que também não está boa a iluminação. Não é se tem... Não, iluminação também. Como é que você vai jogar à noite com iluminação? Não, aqui o jogo ontem foi de tarde, que falaram que tá. o Serra Dourada hoje não estaria pronto para um jogo noturno porque a iluminação não está boa. Eu não sei porque o jogo foi de tarde, mas terminou já de noite, né? Terminou já com a iluminação sendo usada. Mas o ponto principal é ter um gramado bom. Então, beleza, vou ganhar o dinheiro para explorar a torcida do Flamengo, que é grande aqui, ganhou o dinheiro, mas proporcionou um espetáculo dantesco que suja a imagem do futebol brasileiro, porque isso vai... Hoje em dia, Abel, no sábado eu estava vendo, assim, capa de jornal do Uruguai, da Argentina, do Peru, começa o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro hoje representa dentro do continente e até está se vendendo em nível internacional. Hoje passa nos Estados Unidos, passa na Europa. Os clubes vendem isso. É dinheiro que entra. Aí o cara liga lá na Europa. Vamos ver aqui o jogo do Flamengo, né? Bota o Flamengo. Aí o cara vê o funcionário socando o gramado, assim. Com o pinzeiro no meio do campo. Cara, que vergonha isso. É absurdo. Isso me revolta profundamente, porque não é um estádio que está sendo usado. Então, no mínimo, eles tinham tempo para preparar o gramado. Olha lá, dá pra ver. Ó a poeira Você viu? levantando lá. Aí acertou o coitado do repórter, lá, repórter de rádio, eu me solidarizo, porque durante muitos anos estive ali atrás do gol, a bola bateu, tirou o boné, tirou o fone do repórter ali E atrás olha, do gol. nós estamos falando aqui, o torcedor do Atlético Goianiense vai ficar bravo, alguns vão xingar, e nós temos que falar com razão. Olha lá o gramado, dá pra ver quando tem uma imagem mais próxima. Já falamos, e não só nós, técnicos, jogadores, já falamos várias vezes. O Maracanã, toda hora tem reforma, teve que ficar um tempo sem jogar para conseguir ter a final lá do Fluminense com o Boca Juniors. O Maracanã, de vez em quando, está com um gramado horroroso também, porque jogam 2, 3 times às vezes. Na verdade, são 2, né? O Flamengo e o Fluminense. Também não vamos colocar a culpa no Vasco por causa disso. O Castelão, de vez em quando, está com um gramado ruim, porque também jogam 2, eles não cuidam direito. A Arena MRV acabou de ser inaugurada. Já com problemas no jogo de gramado. inauguração. O Barradão ontem a gente viu. Então tem vários gramados com problemas. E isso não deveria ser permitido. E nesse aí não joga ninguém há muito tempo, né? A gente fala de 2 times jogando uma vez. O Serra Dourada, que aliás sempre foi sinônimo de gramado bom no Brasil. O gramado do Serra Dourada era um alto, grande, né? E um sucateamento do estádio aí. Eu acho que tem que ter condições mínimas de análise. De repente, deve ter alguns padrões de avaliação mínima de um gramado, de altura da grama, de buraco. O padrão de avaliação do Campeonato Brasileiro, sinceramente, o que a CBF tem feito pelo futebol brasileiro, professor? Nada. Não me Você surpreende, vê aí, gente. a Conmebol tem tido um trabalho de prevenção nos gramados. Então, ela tem mandado, quando ela identifica que o gramado não está bom, ela manda lá um representante para fazer a avaliação, ver se pode jogar, se não pode jogar. Já teve jogo que mudou de lugar aí, em Libertadores, Sul-Americana recentemente, porque a Conmebol não aprovou o gramado. Então, parabéns à Conmebol, então. Ela está com essa preocupação. Recentemente, o jogo... porque é o produto caso dela. lá do Colo-Colo também teve que passar por uma nova revisão, por uma nova vistoria. Então, a CBF deveria ter ido lá ao estádio, que é um estádio tradicionalíssimo. É uma delícia esse estádio. Pô, quantos jogos grandes a gente já não viu no Serra Dourada na história? Para estar com um gramado assim, pô, legal, que tenha jogo no Serra Dourada, beleza. Mas antes, ajeita o gramado, gente. Aí ontem teve expulsão com 15 minutos do técnico do Atlético Goianiense, do Jair Ventura. Aí para o jogo que é concussão, aí para o jogo porque é VAR, para o jogo porque é pênalti, não é pênalti. O jogo foi mais interrompido, aí teve 50 minutos de acréscimos. E bola mesmo não teve. Mas a falta de futebol não é só por isso, por conta de gramado. A gente viu os números ali, eram outros gramados também. Acho que a falta do futebol chama atenção. Então diga, Natália. Eu acho que ontem está perdoado. Ontem, para mim, está perdoado. Para a Natália não está. Não é uma questão de perdoar ou não. Eu acho que o gramado, sim, ele influencia. Você não tem condição, a bola não vem rolando, ela vem quicando, né? Dificulta. Você entra numa falta um pouco mais dura, porque a bola quica, você perde o tempo da bola. Eu entendo tudo isso. Mas falta futebol também. É do Flamengo você está falando, porque o Atlético está lá na dele, né? Essa história de que o gramado é para os dois, é mais ou menos. O Atlético foi para destruir, foi para impedir. E um gramado assim,
A gente acabou de calcular o tempo. O time técnico sofre o tempo mais. que o Flamengo leva para dominar uma bola num gramado bom e num gramado assim. Então, acho que influenciou também, muito. Agora, mérito também do Atlético, que soube impor seu jogo. Né? O Atlético esteve próximo da vitória, perde um pênalti, tem a discussão a respeito da expulsão, tem a discussão a respeito do pênalti que é dado para o Flamengo no fim, já nos acréscimos. Então, isso acabou equilibrando o jogo. Mas o gramado foi participante direto ontem da partida. Não dá para falar dessa partida sem falar do gramado. E antes de mudar, é o que a gente vem falando da CBF também, né? Antes de mudar qualquer tipo de jogo, a CBF tem que aprovar. Com critérios, né? Quais são os critérios mínimos para se jogar hoje? Deve ter parâmetros técnicos. Deveria. Para um gramado de futebol. Se a própria Conmebol tem essa avaliação, a gente pode ter também. Se estabeleceu, de uns anos para cá, o tamanho do gramado. Né? O tamanho do campo. 105 por 68. Não é isso? Que são as medidas FIFA. As medidas do campo. Agora, e a grama? E a qualidade da grama? E o tamanho da grama? Tem gramado que é mais ralinho, tem gramado que é mais alto, então muda o ritmo do jogo. Tem gramado que é molhado, tem gramado que não é molhado, porque interessa ao time A e não interessa ao time B. Tem gramado que é sintético, tem gramado que não é. Não há padronização nenhuma. Então, cada um vai jogar de acordo com o seu interesse. Sim. Eu estou recebendo um time que é mais técnico do que eu, como foi ontem a reclamação do Abel Ferreira. O gramado causou impacto na dinâmica do jogo. Causou. É um gramado que, segundo ele, estava alto e seco, né? A bola não corre. E o Palmeiras é um time de velocidade. Reconhecidamente é um time que explora muita velocidade. Então, isso atrapalha o tipo de jogo. É que há uma exigência agora de permitir que os adversários, por exemplo, do Atlético Paranaense, do Botafogo e do Palmeiras, possam treinar um dia antes no gramado sintético. Não é isso que o amigo Leão me passou? Isso é uma das coisas que mudaram no regulamento do campeonato, né? Um daqueles itens lá, número de estrangeiros, um dos itens era esse. O reconhecimento, o direito de defesa, né? Você vai jogar nesse gramado. Mas isso pode amenizar alguma coisa, mas se o gramado estiver ruim, não vai resolver. Eu prefiro... Está falando do caso do sintético, né? Sim. No caso do sintético, porque muda a velocidade da bola. Mas vale um bom sintético do que um gramado natural com um cupinzeiro no meio, né? Com buracos. Um buraco. O cara entrar com o pilão ali para socar realmente foi um negócio... Soca no pilão, preto velho mandigueiro, o negro que virou ouro lá nas terras do Salgueiro. Lembrou até o samba do Salgueirão, hein? 1992. Temos uma tela... De que ano é? 92. 90 sabe tudo. Tela de La Cruz, Nico De La Cruz. Não vem dizer que não lembra. Até o Rafael Prats, na hora, ele falou, lembrou o Zico. Não lembrou o Zico? No ângulo, o goleiro ficou com cola no pé. Conseguiu nem se mexer. Só mexeu o pescoço, o goleirão. Mapa de ações de... E não foi só o gol. Entre aspas, só. Porque foi um golaço. Ele se movimenta muito, participa do jogo. Mapa de ações de La Cruz. Em quase 90 minutos contra o Atlético Goianiense. Olha aí, professor Celso. Tem pontinho pra tudo que é lado. É isso. E tem que ter, não só o De La Cruz, mas principalmente pela posição dele, porque o Gerson também tá voltando, né? O Gerson voltando O Flamengo já pode. O Adílio dos tempos modernos já entrou ontem, hein? Já está recuperado. E o Zico dos tempos modernos lembrou o próprio Zico na sua despedida do Flamengo, um 4-0 no Fluminense em Juiz de Fora. O Zico guarda um gol de falta daquele jeito. O senhor mudaria o seu 11 inicial do Flamengo para encaixar o Gerson hoje? Agora não. Mas difícil, né? Você sabe como é, né? O campo fala, já diria o Tite. Daqui a pouco teremos essa questão. Gerson é um jogador de qualidade. Olha... Futebol de areia. Levantou poeira. Aí já me lembrei de Ivete Sangalo. Quase um futebol de areia ali. Mas olha, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Tem pra todo mundo. Tem jogo pra Gerson, tem jogo pra De La Cruz, não tem, Eugênio? Tem, claro que tem. Tem muito jogo aí. E tem situações como a de ontem, né? Com um jogador a mais, o Tite, ele ousou. Tite tirou zagueiro, botou o Carlinhos como centroavante ao lado do Pedro no final, botou o Lohan. O Flamengo jogou ontem, no final da partida, né? Com 3 zagueiros. Pulgar, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Eles faziam a defesa do Flamengo. E aí o resto, assim, era Gerson no meio-campo, Gerson e De La Cruz, né? E o resto lá na frente. Então eram 3-2-5. Ousado?
Ele estava precisando da vitória. Cadê os corneteiros que O ficam jogo falando tava que o Tite é terminando. retranqueiro? Fala pra eles agora, Eugênio. Jogo acabando, né? Contra um time que estava inferiorizado numericamente, o Flamengo foi buscar o resultado. Eu acho que aí tem também mexido a tática do Tite. Apesar do gramado horroroso, ele falou: o que dá para fazer aqui? Joga. Então abriu o Lohan pela direita, Carlinhos e Pedro na área, Bruno Henrique na esquerda e vão para cima. E foi para cima. E o Flamengo acabou arrancando a vitória, né? 3 pontos para começar o campeonato. Num jogo que foi muito mais uma batalha do que um jogo de futebol. Porque futebol, repito, foi o que menos teve. Eugênio, eu vi que você está incomodado até agora. A bola na trave. Esse chute é do Ayrton Lucas com o pé direito, né? Isso. Bom, tem um desvio ainda no... Eugênio, eu vi que você está incomodado até agora. A bola na trave. Esse chute é do Ayrton Lucas com o pé direito, né? Isso. Bom, tem um desvio ainda no marcador ali. Olha que chute lindo Foi isso. na trave. E isso as estatísticas não consideram uma finalização certa. Aí, às vezes, uma bola, um chute horroroso, que você praticamente atrasa para o goleiro, é finalização certa. Os números são frios e as estatísticas também, às vezes. Exatamente. Mas ir contra o que você está vendo aí é complicado, né? Isso é muita emoção para ficar fora da estatística, uma bola dessa. Né? Exato. Muito bem, então, falamos muito do Flamengo, do Atlético Goianiense. A gente